Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite a todos que acompanham este momento de estudo bíblico. Nós costumamos estudar na MEUC uma sequência de estudos bíblicos a partir de um livro bíblico, de uma carta bíblica. E agora, para esse período, no final de abril, início de maio, eu optei em seguir os estudos bíblicos baseados no livro de Miqueias, nesse livro profético muito interessante, que nos ajuda muito a respeito do nosso tempo também, para a gente poder refletir a palavra de Deus de uma forma clara, profunda, e assim também aprender algo daquilo que a palavra de Deus, desde há muito tempo atrás, tem alertado as pessoas e tem confrontado as pessoas com a sua realidade. Então, o estudo de hoje, ele é baseado em Miqueias, um profeta, como eu descrevo ele agora aqui, um profeta em tempos de crise. Certamente é um estudo que vai valer a pena você se debruçar um pouquinho, fazer parte desse estudo. Minha orientação será da seguinte maneira. Eu vou fazer 4 estudos bíblicos no máximo sobre Miqueias. Se nós fôssemos fazer o padrão, o comum que nós estamos acostumados a fazer no grupo de estudo bíblico, nós faríamos diversos estudos bíblicos, esmiuçando cada capítulo. Mas a minha ideia hoje, e nos próximos estudos, é fazer o uso de vários capítulos para fazer um estudo bíblico mais condensado, um pouco mais amplo, e os pormenores que eu não tiver tempo para retratar e falar durante esse vídeo de estudo bíblico, você também pode perguntar para mim, ou conversar por meio do WhatsApp no grupo da MEUC, ou até mesmo dentro do YouTube, na parte de comentários, onde você pode perguntar, ou até mesmo comentar aquilo que você acha interessante sobre Miqueias para a tua vida de fé. Tá? Então, o estudo de hoje ele vai estar baseado em cima do capítulo 1 e 2. Na semana que vem eu vou pegar o capítulo 3 e 4. Nos próximos estudos eu ainda estou vendo exatamente como vou compilar os últimos capítulos, mas então hoje capítulo 1 e 2, semana que vem capítulo 3 e 4. Eu sugiro a você, dê um pause no vídeo, leia com calma, com paciência, Miqueias capítulo 1, capítulo 2, e na sequência, depois da leitura, você volta de novo e nós continuamos então juntos aí a estudar o livro, o início do livro de Miqueias. Então, como eu falei, Miqueias, um profeta em tempos de crise. Eu quero te convidar, em primeiro momento, a ler agora o primeiro versículo do livro, onde diz: O Senhor deu esta mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos de Jotão, Acás, Ezequias, foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Miqueias é um profeta pré-exílico, ou seja, ele viveu e atuou em seu ministério nos anos que antecederam ao exílio babilônico, descrito nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, onde nós encontramos também as histórias dos reis de Israel e de Judá. Para entendermos isso talvez um pouco melhor, deixa eu mostrar uma direção agora aqui do que aconteceu em Israel. Após a morte de Salomão, nós vamos ter a divisão no caso de Israel, em 2 reinos. Em cima, na parte azul, você vê o reino de Israel, com a sua capital em Samaria. Abaixo, você vê em amarelo o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Muito importante dizer isso antes de entrarmos dentro do estudo bíblico, porque muitas pessoas têm dúvidas quando leem Miqueias ou até outros profetas, acabam tendo dificuldade de entender e ter em mente o que se trata ou o que se passa nesse período histórico. Até um adendo aqui, muitas vezes as pessoas leem, cristãos, a igreja lê os profetas e não interpreta
o contexto histórico, assimila tudo que é dito como uma profecia literal ainda para os nossos dias, não compreende as palavras proféticas para o tempo daquele período. A gente tem muito erro teológico, muita dificuldade nos nossos dias com a interpretação bíblica no nosso mundo, porque algumas pessoas, por ignorância, ou talvez até por alguma espécie de religiosidade, de espiritualidade ligada à Bíblia como algo mágico, que tudo ainda é absolutamente válido em nossos dias, toda a palavra bíblica é para os nossos dias ainda, um fundamentalismo um pouco difícil de conviver, acabam interpretando errado a linguagem dos profetas. Tanto que esses profetas, eles escrevem poemas, eles escrevem prosas, eles escrevem dentro de um contexto literário, de um jeito literário, que nós devemos entender e compreender, para não cometer o erro de interpretar e não entender esses livros proféticos. E Miqueias é interessante porque, se a gente estudar ele, nós vamos perceber que ele está realmente vivendo a palavra de Deus. Ele vai usar a sua linguagem, o seu jeito de viver literal. Ele vai anunciar a palavra de Deus durante quase ou em torno de 40 anos, mais ou menos, durante o reinado desses 3 reis que nós vamos mencionar. E a vida dele é uma profecia. A vida dele, a visão, ou as visões que ele tem, elas são a vida dele. Tanto que aqui a gente pode perceber claramente o que significa visão no Antigo Testamento. É um olhar pela brecha, é um olhar para dentro de algo, e esse profeta sente isso, percebe isso, sabe que isso vai acontecer, e também anuncia coisas muito vindouras. Tanto que Miqueias, no capítulo 5, nós vamos perceber que ele tem uma profecia messiânica. Essa sim, uma profecia muito interessante que se aplica além do seu tempo, além daquele período histórico que Miqueias vai viver e o povo de Israel e o povo de Judá vai viver com a tomada daquela região pelos assírios e pelos babilônicos, né? Então, tem profecias além, mas em grande medida é para dentro daquela realidade. Só que a palavra de Deus, ela pode ser muito bem usada, que foi falada para dentro daquele contexto, para nos falar hoje também. Várias questões, várias direções para nós nos orientarmos também na nossa vida de fé, porque a Bíblia, ela comenta a si mesmo. Se você entende claramente a palavra de Deus a partir de Jesus Cristo, a partir da fé em Jesus Cristo, é possível sim compreender e entender o Antigo Testamento, livros como o profeta Miqueias, de forma bem clara, e também utilizá-los para os nossos dias, para o nosso tempo, sem cometer erros, e proporcionar a nós uma clareza espiritual, uma vida de fé mais autêntica e mais voltada também ao Senhor, e com certeza encarnando a palavra de Deus como o profeta Miqueias fez em seu tempo. Eu quero, na sequência, mostrar para você rapidamente um pequeno esboço. Então, em 922, os reinos, Israel se divide em 2 reinos. Forma-se o reino de Israel e o reino de Judá. A partir dali começam a ter 2 capitais. 2 locais específicos que eu já vou também falar. E nesse contexto, é interessante perceber que versículo 1 já relata isso no livro de Miqueias, que Miqueias ele está atuando dentro do período de Jotão, que é de 750 em diante, até Ezequias, até o ano 686, mais ou menos. Ou seja, ele vai estar dentro do período aí, em torno de 40 anos do reinado desses 3 reis sobre Judá. Então é bem interessante a gente notar essa realidade, perceber o que está por detrás desse profeta. Esses reis, eles têm grande significado dentro da história de Judá, em especial. Eles são responsáveis por reformas, por mudanças estruturais dentro da realidade de lá, mas também há alguns problemas. Nenhum desses reinos teve uma vida fácil, tanto de Judá como de Israel. Sempre houve muita idolatria, sempre houve muita prostituição cultica, sempre houve desvio da palavra de Deus, até a perda da palavra de Deus, e por abandono à palavra de Deus, distanciamento de Deus da população hebraica, o
povo de Israel e o povo de Judá é duramente castigado com a invasão assíria, em primeiro lugar, que vem vindo do norte, e depois a babilônica, que vem tomando todo o império assírio e também vai conquistar totalmente, então, o reino de Judá ao sul. Interessante também notar que Miqueias é um profeta que está junto, ou vive, convive no mesmo período de outros profetas bíblicos muito importantes. Por exemplo, Isaías, Oséias, Jeremias, são profetas que estão dentro do mesmo período, da mesma realidade sobre Miqueias. Então é interessante notar isso também, tá? Para que a gente muitas vezes possa ligar biblicamente as palavras. Muitas palavras de Jeremias, por exemplo, são citações literais de Miqueias. Isso é bem interessante. Mas vamos lá. Eu vou dividir, então, esse estudo de hoje em 5 partes. Primeiro ponto, basicamente, eu já falei, quem é Miqueias, né? Ele vivia a poucos quilômetros de Jerusalém, ou natural de poucos quilômetros de Jerusalém, uns 40, mais ou menos, e ele é um indivíduo que, nesse sentido, é chamado por Deus a trazer uma profecia para Judá e para Israel, mencionando suas capitais, Samaria, ao reino do norte, e Jerusalém, ao sul. O que eu pretendo fazer agora, nos outros 4 pontos, rapidamente, é destacar algumas coisas importantes dentro dessa realidade. Primeiro ponto é sobre Samaria, a capital do reino do norte, que fica até hoje em dúvida na cabeça de muitas pessoas o que significa tanto Samaria, porque Jesus muitas vezes utiliza ou tem passagens bíblicas que Jesus passa pela região da Samaria, então o pano de fundo histórico já começa ali. Eu não tenho tempo agora, nesse momento, para explicar sobre isso, mas dá para já ir ligando. Então, havia um templo, havia uma capital, e Samaria é considerada aqui uma realidade problemática. Quando nós pegamos o texto de Miqueias, a partir dos versículos 2 em diante, nós vamos perceber algumas constatações de Miqueias que são muito duras, que são muito tristes e que fazem muito parte dessa realidade. Nós temos que lembrar que essa é uma região influenciada por paganismo, pela região cananeia, e acabou se colocando dentro do culto em Samaria muitas coisas pagãs. Até mesmo a prostituição cultica, que era muito comum, muito normal, dentro do ambiente cananeu, onde havia prostitutas que se consagravam para a realização de cerimônias com sexo, obviamente indicando aí a questão da fertilidade, da produção, do nascimento das coisas, para que os deuses abençoassem isso. Isso acaba penetrando dentro do contexto de culto em Samaria. E isso é bem importante a gente lembrar. E o Miqueias, ele anuncia essa palavra também contra Samaria, onde a gente vai perceber que ele vai dizer que todo o dinheiro, todos os bens, tudo será destruído, haverá destruição sobre Samaria. E é o que literalmente acontece. Samaria é destruída. Ela acaba sendo tomada, tanto a capital Samaria como o reino do norte, em 722 a.C., eles tornam-se cativos, estão entregues aí ao exílio, aos assírios, consequentemente logo depois aos babilônicos. Então a gente percebe que a profecia ela se cumpre, mas há aqui, de fato, por detrás disso, sempre de novo temos que lembrar que eles são convidados ao arrependimento também. Miqueias ele vai trazer basicamente essa realidade de castigo de Deus e de salvação de Deus, arrependimento. Eles são convidados ao arrependimento também, mas existe esse anúncio dentro do livro, dentro da realidade, porque realmente o pecado de Israel, do Reino do Norte,
de Samaria, ele é tremendo. Ele é o abandono de Deus, é o afastamento de Deus, é realmente a negligência de quem é o povo de Deus, de fato, o povo de Deus. E então existe uma palavra de punição, existe uma palavra contra o Reino do Norte, Israel, e sua capital Samaria, de que haverá destruição por abandono a Deus, por abandono da sua palavra, pela prostituição cultica, pela adoração aos ídolos pagãos, por não se renderem ao Deus de Israel. Então, nós notamos aí claramente, também falando rapidamente, os reis, quase todos os reis no Reino do Norte andaram contra a vontade de Deus. Isso é muito significativo, existem profecias contra esses reis, né, de morte e destruição. Então, é algo bem interessante. Mas eu não quero me delongar. Isso é importante como um aspecto agora, nós refletirmos também agora a dor que Miqueias vai sentir, porque ele vai olhar para a sua capital, para Jerusalém, a capital do reino de Judá, onde ele vive. Interessante que ele agora, a partir do versículo 8 do capítulo 1, ele vai sinalizar, ele vai mostrar, vai apontar algo que dói muito para ele. Ele usa o grito, a dor de choro de uma raposa ou de um chacal, como também é traduzido, e de uma avestruz, um som melancólico, triste, horripilante, né? E o chacal, a raposa, o som de morte. Ele anuncia isso também contra Jerusalém. E isso vai se concretizar em 584 a.C. também. O Judá, o Reino do Sul, né, que é com a capital Jerusalém, vai ser também tomado pelos babilônicos, né, em 584 totalmente, como é conhecido também, o segundo exílio, onde essa população vai parar também cativa. Isso tudo é muito significativo, muito importante, porque Miqueias, ele profetiza, ele fala, ele coloca-se diante dessa situação de desgraça, de crise social, econômica, religiosa, e o pano de fundo disso está atrelado, ligado ao fato da desobediência do povo de Israel à palavra de Deus. Basicamente é isso. E não tem muito como fugir desse pensamento. Então, anunciado a partir de Miqueias aqui, a lei de Deus. A lei de Deus prevê a punição para o povo de Israel, o povo de Judá, ou seja, a nação por completa dos israelitas, e eles vão perceber que a mão de Deus é pesada. Só que, como eu mencionei antes para vocês, é importante que a gente pense sempre o seguinte: castigo de Deus é anunciado por Miqueias, mas é anunciado por Miqueias, e isso nós vamos perceber, principalmente a partir do capítulo 2, é anunciado salvação de Deus. Ou seja, o livro de Miqueias, ele não é meramente uma profecia de morte, mas ele é uma profecia de vida. E aí eu quero mencionar o terceiro ponto, porque dentro do capítulo 2, versículo 1 até o 11, nós vamos encontrar um fato doloroso para a terra de Judá, que é a exploração de pessoas, de pobres. É algo também muito terrível que está anunciado aqui, além da idolatria, além da prostituição cultica que havia no Reino do Norte, que também se alastrou depois para o Reino do Sul, havia também essa questão de exploração aos pobres, de exploração à população, de descaso social e religioso. Isso é anunciado ali dentro, e é interessante observar, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 2, onde vai ser dito o seguinte: quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão a seguinte triste canção: estamos completamente arruinados, o Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nosso, Ele deu aos que nos conquistaram. A terra prometida de Israel, ela é tomada, ela é tirada
por desobediência à palavra de Deus, muito clara nas leis de Levítico, de Deuteronômio. O povo não se orientou, não permitiu que Deus trabalhasse o seu coração, a sua vida, para que fosse um povo digno de levar o nome de Deus, digno de ser visto como o povo de Deus. Então Deus permite que os babilônicos destruam, e eles destroem mesmo. O templo já havia sido praticamente, vamos dizer assim, depenado, já não havia mais nem os objetos de culto lá dentro, né? Por várias razões, isso não posso agora explicar, não tenho tempo para isso, mas, de repente, os babilônicos tiram tudo, né? Acabam com o templo. Isso é bem importante ser dito. Só que aí entra agora o quinto ponto desse estudo bíblico, que é o texto sobre salvação, que a gente encontra em Miqueias, no capítulo 2, versículos 12 em diante. Eu vou ler apenas o versículo 12. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, a sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Nós temos que lembrar que agora vai haver um período após 584, um período de exílio considerável ainda na Babilônia, onde acontecem várias coisas, e também vai acontecer depois, quando os persas tornam-se agora o reino dominante que dominou a Babilônia, vai haver a volta. O povo de Israel vai voltar, o povo de Judá vai voltar para as suas terras. Há uma palavra de salvação. Mas é interessante que isso tudo está ligado com um contexto de arrependimento. Existem muitas profecias dentro dos livros proféticos, dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, anunciado naquele período, que se o povo de Israel se arrepender, que se o povo de Israel voltar os seus ouvidos para o Senhor, o seu coração para o Senhor, Deus os ouvirá e lhes trará de volta a sua terra. Eu quero aqui destacar uma coisa que é cristã, evangélica, bíblica. A palavra de Deus sempre é, para nós, lei e evangelho. Ela sempre vai apontar-nos para quem nós somos, pecadores, distantes de Deus, necessitados de viver e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Ou seja, ela vai nos declarar culpados, ela vai nos declarar pessoas incapazes de vivermos por nossas próprias ideias, por nós próprios. Ela vai dizer, você precisa de Deus, você precisa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a palavra vai ser evangelho, onde ela vai dizer, Deus ama o seu povo. Deus ama você, Deus me ama, mas Ele quer me salvar, apesar de quem eu sou. Ele quer propor para mim um caminho novo de mudança, de arrependimento. Um caminho onde pode haver uma vida transformada, uma vida de salvação em Cristo Jesus, uma vida de esperança com olhar para a eternidade, para o novo lar na Nova Jerusalém, como vai descrever a palavra de Deus mais adiante. É fascinante a gente olhar para a história do povo de Israel, notar que o passado pode nos ensinar algo muito presente para o hoje, muito concreto para os nossos dias. Nós vivemos tempos de crise, não por causa de um vírus, não por causa de uma economia simplesmente, mas nós vivemos um tempo onde as pessoas estão longe de Deus. As pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus mais. As pessoas estão se entregando às suas próprias paixões, aos seus desejos, aos deuses desse mundo, quer sejam eles deuses literais de culto, ou esses deuses que a Bíblia descreve também como os deuses da nossa era, o dinheiro, os bens, a promiscuidade em especial. Nós vivemos tempos terríveis, onde se a gente for só na internet buscar informações, nós vamos nos assustar, né? Como hoje é possível haver até igrejas cristãs que professam que a realidade da promiscuidade sexual ela é bem-vinda, ela é normal ao ser humano. Quando eu falo promiscuidade sexual, eu estou falando de todas as áreas, desde a homossexualidade, né, desde da perversão sexual, a essa
coisa terrível que existe nos nossos dias, onde as pessoas elas não têm compromisso umas com as outras, destroem suas famílias por causa de prazer momentâneo, que destroem a sua realidade de vida emocional, espiritual, destroem a sua alma por causa de prazeres passageiros. A Bíblia sempre escreveu isso. E muitas vezes hoje tem se fugido disso. Coloca-se no lugar de Jesus Cristo, no lugar da palavra de Jesus Cristo, a palavra de homens, a palavra de pessoas. E é disso que nós devemos fugir, é disso que nós devemos estar alertas. Nós podemos ser como Miqueias, ou aprender com Miqueias, a olhar dentro de uma brecha, de uma visão de onde isso vai parar. O nosso mundo ele caminha a passos largos para destruições. Não uma mera destruição de tudo, mas a destruições de vidas, de pessoas, de famílias, da igreja. Porque as pessoas não têm tomado o cuidado necessário com a palavra de Deus, não têm olhado para o Deus que orienta. Eu quero encerrar o nosso estudo neste momento para que possa haver também, depois, se alguém quiser algum comentário, algum retorno a partir do vídeo dentro do grupo. Mas eu quero, assim, concretizar, dizendo de uma forma bem simples e também justa esse texto, que são 2 capítulos. Nós não podemos ser ignorantes quanto a Miqueias. Ele profetiza para dentro de um tempo, mas ela se aplica a nós também, em nosso contexto de vida. Miqueias anuncia sua palavra para um povo que ainda não conhece o Salvador, não conhece a Jesus Cristo o Messias, embora ele vai falar dele. Nós já conhecemos o Messias, nós já conhecemos aquele que veio das profecias, que seria o libertador de Israel, daquele que seria o Salvador da humanidade. E nós vivemos a fé a partir de Jesus Cristo. Por isso, aplicar Miqueias nos nossos dias requer o conhecimento do Novo Testamento, requer o conhecimento e entendimento de que Jesus fez por nós. Deus já trouxe a salvação para nós. Nós não voltaremos para uma terra prometida, mas nós iremos para a eternidade com Cristo. Nós não iremos à Babilônia, não iremos ao exílio, não será destruído tudo que nós temos, se nós não estivermos perto de Deus, mas nós perderemos a salvação. Se não crermos em Jesus, se não tivermos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós teremos grandes dificuldades em nossa vida se nós desobedecermos a palavra de Deus. Teremos obedecendo a palavra de Deus também, porque não estamos isentos dos sofrimentos desse mundo. Mas eu quero dizer aqui dos sofrimentos que dizem respeito à vida e à vida eterna. Porque toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos ajudando alguém. Toda vez que nós nos tornamos pessoas imorais, idólatras, desobedientes à palavra de Deus, nós ajudamos a destruir a vida de alguém. Na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, não importa onde for. Então quero te convidar a refletir sobre isso. Muitas coisas eu ainda poderia ter dito sobre Miqueias, mas eu quis resumir os 2 primeiros capítulos, dar uma pincelada breve, destacar alguns princípios que podem nos ajudar muito na nossa vida pessoal e perceber que a palavra de Deus continua viva e eficaz nos nossos dias. Por isso, o convite da palavra é: ande ao lado do Senhor, ande com sua palavra, medite nela de dia e de noite, faça dela o seu estilo de vida, viva diante da sociedade afastada de Deus como Miqueias, anunciando a palavra. Não deixe de falar do amor de Deus aos outros, mas também, ao falar do amor de Deus aos outros, não esqueça de falar que aqueles que andam longe da palavra de Deus, longe de Jesus Cristo, terão suas consequências também. Nós não devemos ser cúmplices responsáveis pela perdição dos outros, pela perdição desse mundo. Nós devemos ser voz ativa, voz profética, vida ativa nesse mundo para a salvação das pessoas, sim, anunciando que aquele que não andar conforme a palavra de Deus, aquele que não se entregar a Jesus Cristo, não andar na salvação daquele que morreu na cruz por nós, que ressuscitou ao 3º dia e que virá, aquele que não viver dentro desses princípios, está fadado ao exílio eterno, à perda da vida eterna com Cristo Jesus, com Deus, o nosso Criador e Salvador. Este é o texto para hoje. Te convido a ler os demais capítulos de Miqueias, todo o livro, mas em especial para a semana que vem, quinta-feira que vem, estarei trazendo então mais uma reflexão a partir do capítulo 3 e do capítulo 4 de Miqueias.
Uma abençoada noite a todos. Fiquem todos com Deus.